Olá, meus amigos do canal História Instantânea. Aqui vos fala o professor Nilson Ricardo e esse é mais um vídeo aí do nosso canal. Bom, pessoal, quem nunca ouviu falar na Branca de Neve e os Sete Anões? Com certeza você cresceu ouvindo essa fábula, com certeza você cresceu ouvindo essa história aí para dormir. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa fábula dos irmãos Grimm, por trás dessa história, existe uma história bem real e macabra sobre tudo isso? Você acreditaria? Bom, ficou curioso? Eu te conto logo após a nossa vinheta. Roda aí, ADM. Entender tudo isso, a gente tem que entender o contexto de tudo. Então, quem foram os criadores dessa história? Quem foram os irmãos Grimm? Bom, Jacob e William Grimm eram dois estudiosos alemães que pesquisavam o folclore da época, no século XIX. Pessoas iam contando histórias que tinham acontecido nas cidades e os irmãos Grimm iam coletando essas histórias. Dizem que escreveram mais de 200 fábulas, mais de 200 histórias aí. Entre Branca de Neve, João e Maria, que são muito famosos, que todo mundo aí já ouviu falar. Só que a Disney, outra empresa, ela pegou essas fábulas e transformou numa história para criança, uma história romântica, entre princesas, entre bruxas, entre príncipes encantados. Bom, mas as histórias originais, contadas pelos irmãos Grimm, eram histórias de assassinato, de sexo, de traição. Que merda, hein? Sabia não? Então, na época, causava muito espanto, na época causava muito temor nas pessoas. Por isso se deu essa fábula para deixar a história mais encantada possível. Não é à toa que chama histórias encantadas, fábulas encantadas, né? Os príncipes encantados. Mas em uma delas, Branca de Neve, escrita pelos irmãos Grimm, ela é baseada numa história bem macabra e bem triste. E eu vou te contar agora sobre uma princesa chamada Margaret. Bom, pessoal, na fábula original, todo mundo sabe que a Branca de Neve era uma mulher muito bonita, ela não tinha tantos amigos assim, mas ela identifica-se numa amizade muito bela com 7 pessoas, digo, 7 pessoas bem pequenas. Todo mundo lembra, os 7 anões. Mas existia ali uma bruxa que era muito malvada e ela não gostava da Branca de Neve. Ela sempre dava um jeito de tentar aniquilar a Branca de Neve. Todo mundo lembra aí que a bruxa até faz proposta para o caçador matar a Branca de Neve e trazê-la para ela. Bom, lógico que na fábula infantil tem a maçã envenenada, tem o príncipe que acorda a Branca de Neve, e tem o espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Bom, em tudo isso, nós precisamos saber sobre Margaret Waldeck. Ela era uma condessa, tá bom? Filha do conde Philip. Ela era uma moça muito bela, a história nos diz que ela era uma moça que chamava muita atenção. E assim como a Branca de Neve, ela também não tinha muitos amigos. Só que em vez de uma bruxa malvada no pé dela, quem ficava no seu pé era a sua madrasta, que tinha uma inveja muito grande dela. E o que essa madrasta faz? Ela envia a Margaret para Bruxelas, porque não suportava mais ver ela. Então ela dá um jeito de arrumar as malinhas da Margaret e enviá-la para Bruxelas. Quando chega em Bruxelas, ela chama atenção nada mais e nada menos do que o príncipe Felipe. E se você conhece bem de história, sabe que esse não é um príncipe qualquer. Príncipe Felipe seria aquele mesmo rei Felipe da Espanha, de Portugal, da Itália. Seria um dos maiores reis aí de toda a história. Então, pasmem, o rei Felipe tem a ver sim com a história da Branca de Neve. Então, ele se apaixona por Margaret e os dois começam a ter um relacionamento, o que culminaria numa das histórias mais macabras aí de todo o século.
que eu disse que a história fica meio que macabra e sinistra? Conta-se que o relacionamento do rei, na época príncipe ainda, príncipe Felipe e Margaret, não ia muito bem. Dizem, apesar de não ter provas comprovadas na história, que foi ele que envenenou a Margaret. Ao certo é que ela foi envenenada por alguém. Mas a história se atribuiu ao príncipe como culpado. Ele envenena a sua amada e a prova que ela foi envenenada é que nos diários que ela escrevia, as letras saíam tortas. A caligrafia dela, que era uma bela caligrafia, não estava tão perfeita como antigamente. Sinal de envenenamento, ela já estava com tremor nas mãos. O que acontece? Infelizmente a Margaret ela acaba falecendo, ela morre envenenada simplesmente por ser bonita, simplesmente por ser bela. O que chamou muita atenção dos irmãos Green ao escrever Branca de Neve. Mas Nilson, de onde veio a maçã? E de onde, Nilson, veio os anões? Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, fun, fly. Churi, churi, fun, fly. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde Chris, até agora você não falou dos anões e muito menos da maçã. Então o que tem a ver Margaret com a Branca de Neve? Bom, é aqui que está o grande pulo do gato. O que tem a ver os anões, Margaret, Branca de Neve e maçã? No mesmo vilarejo, na mesma vila, na mesma cidade, vamos colocar assim, onde que Margaret nasceu, havia-se muitas crianças malvadas naquela época. Mas malvadas não no nosso conceito, porque simplesmente pulavam as hortas das pessoas para roubar frutas. Qual criança nunca fez isso, não é verdade? Poucas nunca fizeram. Quando elas pulavam as hortas das pessoas para roubar as frutas, um homem muito indignado, ele envenena muitas maçãs e aquelas crianças comem as maçãs roubadas, mas as maçãs estavam envenenadas e acabam morrendo todas as crianças. Daí mexeu com a imaginação dos irmãos Green de colocar o elemento na Margaret de uma maçã envenenada. E os anões? Aonde que estão os anões? Para mim, ainda é mais terrível ainda. No mesmo lugar onde Margaret nasceu, tinha muitas minas de carvão. E os escravos que trabalhavam nas minas eram crianças, ou seja, de baixa estatura, que ficaram conhecidas como anões, por ser pequenos. Mas não eram anões, eram simples crianças, que em vez de brincar, em vez de procurar estudar, estavam sendo obrigadas a trabalhar em minas de carvão. E muitas morriam, e quando cresciam, davam problemas genéticos, davam problemas aí de deficiência e acabavam nunca vivendo uma vida normal. Terrível aí o lugar onde que Margaret nasceu. Uma mulher bela que foi para outro lugar, outro país, mas infelizmente pela inveja das pessoas, não da sua madrasta, não da rainha como na história original, não é verdade? Mas por inveja de muitas pessoas e por ciúme de um príncipe, acabou sendo envenenada e tendo uma morte muito trágica. Infelizmente, a nossa Branca de Neve da vida real. Tá bom, pessoal? Bom, essa é a história verdadeira sobre a Branca de Neve, a história que deu origem à fábula dos irmãos Green, adaptada pela Disney. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, não esqueçam de curtir a nossa página lá no Facebook e também a nossa página lá no Instagram como História Instantânea Oficial. Tá bom, pessoal? Senta, porque lá vem história. E dessa vez, bem sinistra, por acaso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.